Paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero vos cumprimentar neste momento e nos trazer nesta manhã a palavra de Deus, que é a maior coisa em nossa vida, né? Devemos valorizar a palavra do Senhor como um mapa para a nossa salvação, como um mapa para a nossa vida e um mapa também para alcançarmos grandes coisas em nossa trajetória. Quero nesta manhã, irmãos, deixar uma reflexão através da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo de número 4, onde a palavra de Deus diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. Versículo 6: Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Aleluia, Jesus. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e à força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? A Bíblia nos relata, irmãos, que Elias estava passando por uma decadência espiritual. Ele estava no momento sendo perseguido, sendo procurado, e os seus inimigos buscavam atirar a sua vida. Ele estava tão aflito, ele estava com tanta depressão em sua vida espiritual, que ele ora a Deus debaixo de um pé de zimbro, diz a palavra de Deus, e ele pede a morte para o Senhor. Para quem não conhece, irmão, o zimbro é um arbusto que concede algumas frutas, e ele é muito usado para alimentação. Um arbusto bem fechado que produz uma sombra abundante. E Elias, deitando debaixo do zimbro, ou seja, desse arbusto, ele começa a refletir em toda a sua vida e começa a pensar. Se sente ele um tanto abandonado pelo Senhor, tanto que ele diz: Senhor, me dê a morte, leve a minha alma, Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor nunca desampara um filho seu. A Bíblia diz que o Senhor nos prova. Ele prova aquele que Ele ama. Ele prova aquele que Ele está sempre cuidando, tendo um propósito, tendo um projeto na vida desta pessoa. Ele é o Deus que prova. Ele é o Deus que às vezes nos deixa um tanto só para que possamos pensar em nossa vida, porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de estar com Deus e há tempo também de estarmos só, para refletir em nossa vida e tomarmos as nossas próprias decisões. Eu costumo dizer, irmãos, que nada pode impedir o agir de Deus em nossa vida, somente nós mesmos.
possamos tomar a decisão de desertar da obra de Deus, de sair dos caminhos do Senhor. Somente nós podemos destruir a obra do Senhor em nossa vida. Eu creio que nem Satanás tem esse poder, porque temos um livre-arbítrio, ou seja, temos uma livre escolha de servir a Deus ou não servir. Você pode ver que Elias fez tantas coisas maravilhosas, né? Elias era um profeta, irmãos, que foi apelidado como o leão dos profetas, ou seja, ele era um profeta que pregava com autoridade, e quando ele bradava para o céu, Deus atendia às suas orações. A Bíblia diz que Deus, quando Elias orou, Deus ele cerrou os céus, ou seja, colocou ali uma placa sobre os céus, não deixando cair orvalho nem chuva sobre aquela terra, segundo o pedido e a ordem de Elias sobre aquele lugar. Aleluia! Elias ora a Deus e Deus manda fogo sobre os seus inimigos. Elias, ele clama ao Senhor e Deus responde na hora. Aleluias! Elias tinha tantos testemunhos para contar, irmãos, que não era possível, ou seja, não é possível que Elias agora está em tanta decadência espiritual que pede para que o Senhor o leve, que pede para que o Senhor tire a sua vida e leve a sua alma. Mas o Senhor, a Bíblia diz, que não desampara aqueles que estão aflitos, que não desampara aqueles que estão amargurados. Talvez em tua vida, em teu ministério, às vezes em tua vida pessoal, sentimental, financeira, tem se colocado em um momento difícil. Todos nós temos momentos difíceis. Todos nós temos tempestades para enfrentar. Todos nós temos coisas grandes, gigantes, para que possamos enfrentar e vencê-los. Pela companhia, pela unção, pela providência e pela força que o Senhor nos dá a cada dia para vencer as nossas batalhas. Elias estava abatido, mas não estava morto e nem destruído. Eu venho dizer para você que você pode estar abatido em sua vida, ou seja, espiritual, sentimental, em sua vida financeira, mas você não está morto, você ainda está respirando. E enquanto nós estamos respirando, meus irmãos, ainda há uma esperança. Elias estava ali deitado, Elias estava ali prostrado, mas a Bíblia diz que Deus, irmãos, envia um anjo, aleluia, para socorrer a Elias. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que anjos visitavam os seres humanos para conceder conselhos, para conceder força, para enviar mensagens do Deus Todo-Poderoso. E aqui Deus envia uma providência para Elias, que estava no deserto, porque a Bíblia diz que ele mesmo, no versículo 4, porém se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte ao Senhor. Deus, além de conceder a morte para Elias, Deus ele envia um anjo com a providência que Elias estava precisando na hora. Se você olhar bem, esta mensagem a qual o Senhor Deus, ele traz sobre a vida de Elias, nós possamos entender que Deus é um Deus de providência, um Deus que nos traz tudo aquilo que nós precisamos no momento certo, na hora certa, e com Ele, irmãos, a Bíblia diz que nada pode impedir o seu agir. A Bíblia diz, irmãos, que Elias,
acordando com a voz do anjo, chamando a ele, dizendo: acorda, levanta-te e come. Elias estava precisando de se alimentar. Elias estava precisando de ganhar força através do alimento. E quantas das vezes nós, irmãos, estamos precisando de alimento? Não alimento físico, mas alimento espiritual para a nossa vida. Porque o alimento físico, ele não pode alimentar o nosso espírito e a nossa alma. Ele simplesmente pode alimentar o nosso corpo físico. Elias necessitava de um alimento espiritual. E a presença daquele anjo disse a Elias que Deus estava com ele, que a providência de Deus viria sobre a vida dele. Aleluia! Deus manda que Elias se levante e se alimente. Elias acorda, se alimenta com pão, e estava ali uma botija de água. E ali ele toma água, sacia a sua sede, mata a sua fome. O interessante, irmãos, que Deus ele cuida tão bem dos teus filhos, que existia ali pão sobre as brasas. Existia ali, irmãos, uma botija com água, né? Deus trouxe à existência aquilo que Elias precisava no momento. E Deus vai trazer à existência sobre a tua vida o que você precisa nesse momento, o que você precisa nessa hora, o que você precisa nesse dia. Deus vai trazer à existência na tua vida. Talvez você precise de uma bênção sobre a tua vida espiritual. Talvez você precise de uma bênção sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida conjugal, sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida sentimental. Ou talvez você simplesmente quer um conselho de Deus. Deus, ele trará a providência que você precisa neste dia. Aleluia, Jesus. Assim como ele trouxe para o seu filho, para este grande profeta chamado Elias, o leão dos profetas. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Elias comeu e voltou a deitar e dormir. E pela segunda vez o anjo veio a Elias e disse: levanta e come. Mas nessa segunda vez, irmãos, a mensagem é diferente. Visto que Elias não tomou por conta que ainda existia muita coisa para ele fazer, o anjo vem com outra mensagem. E ele diz: levanta, come e bebe, porque você terá um caminho longo ainda para percorrer. Eu venho dizer neste dia para a tua vida, para você que está aí ouvindo estas palavras, o Senhor manda dizer, através desta palavra a qual estou ministrando para as nossas vidas, que você ainda tem um caminho longo para percorrer, que Deus trará o alimento que você precisa e trará a força que você precisa para vencer as tuas guerras e as tuas batalhas. Elias estava sendo perseguido, Elias estava ameaçado de morte, estava triste, em depressão. Elias pede a sua morte para Deus, mas Deus não oferece morte para Elias, e sim oferece vida para ele. Elias era uma pessoa, irmãos, que ele combatia os falsos sacerdotes, os falsos que eram na hora, que deixaram a sua vida pela idolatria, pelo falso costume de servir a Deus. Eles profanaram os seus altares e se desviaram do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Elias tinha uma mensagem um tanto pesada. Elias tinha uma mensagem um tanto muito pesada para o povo na época. Elias gostava e amava a justiça de Deus. Você pode ver, irmãos, que Deus, ele exorta a Elias em uma mensagem forte, dizendo: Elias,
O que você está fazendo aqui escondido dentro dessa caverna? Saia da caverna. Não aportune o teu coração, não atemorize o teu coração, porque eu sou o teu Deus. Deus estava dizendo para Elias: Elias, você é somente um. Porém eu estou sustentando 7.000 profetas que ainda não se dobraram a Baal. Nos dias de hoje, irmãos, estamos vendo tantas coisas acontecer em meio à igreja do Senhor, né? Estamos vendo tantas coisas escandalizando a obra de Deus. Pessoas pedindo dinheiro, vendendo a palavra de Deus. A palavra que antes era ministrada de graça, recebei de graça e de graça oferecei, hoje está sendo vendida em muitos lugares, em muitas igrejas. Não generalizando, porque há muitas igrejas ainda que preza pelo ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. Muitos estão pregando por aí que a salvação, uma vez conquistada, nunca mais se perde a salvação. E não é bem assim, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, uma certa feita, ele disse para cada um que estavam ali: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não está dizendo que está dizendo que será. Há ainda em nossa vida, irmãos, no dia a dia em que vivemos, um julgamento. Todos os dias nós somos julgados pela palavra de Deus. Todos os dias nós somos julgados pelas leis do nosso Deus. A perseverança, que diz a palavra, significa todos os dias vigiarmos, orarmos, para que não entremos em grandes confusões espirituais, ou seja, para que o inimigo não tome a nossa coroa, como está escrito em Apocalipse no capítulo 3. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Significa, meus queridos, que nós temos que estar vigilantes, porque a nossa coroa pode ser tomada. Significa que nós temos que estar vigilantes, porque a nossa salvação pode ser tomada. Portanto, perseveramos e perseveremos até o fim, para que sejamos escolhidos para uma grande salvação no Senhor. Quantas coisas estão acontecendo, irmãos? E nós que somos servos de Deus temos que combater essas falsas doutrinas que estão sendo anunciadas. Mas como nós vamos combater, irmãos, essas falsas doutrinas? Através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele exortou a igreja dizendo que no final dos tempos veriam falsos líderes, falsos profetas, pessoas que ensinariam falsas doutrinas, e muitos entrariam por esse caminho, comichões nos ouvidos, e chegaria tempo que não aceitariam mais a sã doutrina. A doutrina bíblica, irmãos, é a palavra de Deus. Tem muitos lugares que diz, né? Mas não aceitamos a doutrina, não aceitamos, né? Quando se fala de doutrina, se fala de uma palavra tão pesada, irmãos, que muitos não aceitam mais na igreja. Muitos se desviam desta palavra, mas a doutrina bíblica, irmãos, é a palavra de Deus. Elias, ele pregava a verdade. Elias pregava a genuína palavra do Senhor e combatia o bom combate, como o apóstolo Paulo. E nós temos que combater o bom combate. Quando o apóstolo Paulo disse que combateu o bom combate, irmãos, ele disse que estava combatendo os maus costumes dentro da igreja do Senhor. Uma reflexão, lá em 1 Coríntios 11, quando fazemos a leitura da Santa Ceia, nós sempre dizemos, né, na leitura da ceia dessa maneira: porque
eu recebi do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós fazemos essa leitura explanada sempre em todas as Santas Ceias. Mas se você olhar versículos antecipados, ou seja, o contexto desse capítulo, os versículos que se iniciam, você vai observar que Paulo, o apóstolo do Senhor, ele está exortando a igreja. E ele diz: eu não vos louvo, porque vocês não estão se ajuntando para melhor, mas sim para pior. Ele combatia, irmãos, as falsas doutrinas, os falsos ensinos em meio à igreja do Senhor. E Paulo era perseguido, Paulo era criticado, Paulo, o apóstolo do Senhor, era um tanto também, muitas das vezes mal falado por pregar a verdade do Senhor. São tantas coisas, irmãos, que nós vemos, que colocamos a Elias como um profeta maior do Antigo Testamento, o leão dos profetas. O Senhor estava alimentando aquele profeta, irmãos. O Senhor estava alimentando Elias porque ainda tinha uma grande jornada. E eu venho te dizer, irmãos, que você ainda tem uma grande jornada na presença de Deus. Você é um defensor da palavra do Senhor. Você que está aflito, que está sendo perseguido por causa do Evangelho do Senhor, por causa da palavra de Deus, saiba que Deus enviará o Espírito Santo sobre a tua vida e alimentará você, e você será ainda, aleluia, um profeta forte e poderoso nessa terra, pregando a verdadeira palavra de Deus. Eu profetizo na tua vida que você vai pregar a verdade do Senhor, e você vai pregar a genuína palavra de Deus. Aonde estamos vivendo, irmãos, em tempos difíceis, que qualquer palavra que você prega, sendo um tanto forte a palavra, pessoas se entristecem e muitas das vezes, irmãos, não aceitando, quer sair até da igreja do Senhor, dizendo: esta palavra não falou comigo, esta palavra não serve para a minha vida. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a palavra não volta vazia, que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Se ela penetra em nossa vida, irmãos, se ela adentra em nossa vida para fazer algo de bom, devemos aceitar a palavra de Deus. Elias era um profeta que vivia as coisas do Senhor. Um dia estava desanimado, pediu a morte para Deus, sim, mas o Senhor enviou o anjo com um alimento que durou em sua trajetória 40 dias e 40 noites. Ó, que alimento maravilhoso da parte de Deus, irmãos. E quando Elias estava dentro da caverna em Horebe, o Senhor disse: saia da caverna, meu filho, e vá fazer a minha obra e a minha vontade. E Elias disse: Senhor, estão buscando a minha morte, estão me perseguindo, Senhor. Prefiro morrer pelas suas mãos do que pelas mãos dos meus inimigos. Deus exorta Elias e diz: Elias, eu estou sustentando ainda 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. Eu venho te dizer, irmãos, nesse final de tempos, Deus está alimentando profetas que pregam a verdade, profetas que pregam a poderosa e genuína palavra de Deus, profetas que não se preocupam com o dinheiro, profetas que não se vendem, profetas que têm o primeiro mandamento com promessa em seu coração, dizendo:
Amarei e adorarei ao Senhor meu Deus acima de todas as coisas. Profetas que não se preocupam com bens materiais. Profeta que não se preocupa com luxo, com luxúrias, com coisas desse mundo. Porque a Bíblia diz: aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E se o nosso coração está nos céus, o nosso tesouro está nos céus. Se o nosso coração está na terra, o nosso tesouro, ou seja, se o nosso coração está na terra, o tesouro que nós temos são coisas materiais, são coisas passageiras. Portanto, eu venho te dizer: pregue a palavra de Deus como é. Pregue a mensagem de Deus como tem que ser pregada. Não se preocupe com as críticas. Não se preocupe com as adversidades. Não se preocupe com os inimigos espirituais. Não se preocupe com a fraqueza, com o perigo, com a espada, porque nada pode te separar do amor de Cristo. Deus enviará a solução para a tua vida, como enviou para Elias lá no Horebe, como enviou para Elias em muitos lugares a qual ele estava. Aleluia! Quando estava debaixo do pé de zimbro, quando estava no deserto, quando estava na caverna, quando estava diante dos teus inimigos, Deus enviou a providência na vida dele. Eu venho te dizer que você não deve se calar, que você deve pregar a verdade, a qual está em meio a esta palavra, porque Deus vai te sustentar. Pode ficar tranquilo, Deus vai sustentar a tua vida, o teu ministério, vai sustentar a tua casa, e serás um grande vencedor nessa terra, amando do Senhor, porque Deus ordenará a bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a tua vida, que possamos ser como Elias, pregar na autoridade de Deus. Mas pastor, Elias enfraqueceu. Todos nós temos fraqueza, irmãos, mas saiba que o Senhor está conosco em todo o tempo, nos livrando de todo mal, de todo perigo, e nos declarando fortificados através do teu alimento, que é a tua palavra. Que Deus abençoe a tua família, que você venha através dessa mensagem tornar novamente a pregar a palavra e sair dessa zona de conforto, porque saiba que ainda 7.000 dos escolhidos do Senhor nesse grande tempo de tribulação e angústia está de pé na presença de Deus e está pregando a palavra de Deus como ela é. Não se escandalize com aqueles que pregam mentiras. Não se escandalize com aqueles que pregam coisas que não estão dentro da palavra de Deus. Ensinamentos, diz a Bíblia, que profanam as Escrituras. Ensinamentos de demônios, diz a palavra de Deus. Saiba que você é um pregador da verdade, que você é escolhido para pregoar a palavra do Senhor. E Deus te dará força, e Deus te dará tudo o que você precisa, porque você é profeta de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus possa te alcançar nesse dia e declarar sobre a tua vida uma grande e poderosa vitória. Saiba que Deus está enviando o Espírito Santo sobre a tua vida para te fortalecer com um grande e poderoso alimento espiritual, em nome de Jesus. Amém? Que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa ouvir esta palavra, que você possa curtir, que você possa comentar e interagir para conosco aqui. Amém? Esse é o canal ADMM, Assembleia de Deus Monte Manaim, Votuporanga, São Paulo, e estaremos sempre aqui para compartilhar com todos vocês, nossos irmãos e amigos em Cristo,
a poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus a todos.